Tudo bem, pessoal? Então hoje a gente vai continuar trabalhando em estatística e hoje a gente vai estudar as medidas de tendência central. Então a gente vai entender um pouquinho mais como é que a gente pode resumir esses números. Que é muito comum trabalhar com uma grande quantidade de valores, números, né? E obviamente que além das distribuições de frequência, que a gente já viu que pode organizar numa tabela, a gente também pode organizar de maneira gráfica, mas em alguns casos é interessante a gente ter um valor numérico. Então, o que são medidas de tendência central? O objetivo delas é simples, nem sempre elas conseguem cumprir o papel delas, mas o objetivo é extremamente simples. Qual é o objetivo delas? É resumir um conjunto de dados numéricos, né, em um único valor. Então, a atribuição das medidas de tendência central não é tão simples assim. O cálculo não é nada complexo, né? A gente vai ver cada uma delas. Existem outras aqui, a gente vai trabalhar as principais, que é a média, moda e mediana, né? Mas a gente vai analisar também quando usar qual delas, né? Qual a utilidade, para que eu tenho três medidas, uma só já não era necessário. Então a gente vai começar com um exemplo, e esse exemplo vai mostrar para que e quando usar cada uma delas. Vamos pegar um exemplo básico. Imagine você está lá num setor, num departamento, seja numa prefeitura, numa universidade, numa empresa, indiferente. E você quer saber qual é a faixa salarial daquele povo, quanto que ele ganha, os funcionários. Vamos imaginar um setor, obviamente aqui, como a gente vai fazer para ser um pouco mais prático, não tão grande, né? Onde tem lá 5 pessoas trabalhando. Então você foi lá e viu que um dos funcionários ganha R$1.000. Aí você viu que o outro funcionário que trabalha lá também ganha R$1.000. O terceiro funcionário também ganha 1.000. O quarto funcionário, idem. E aí você chegou no quinto, que provavelmente deve ser quem manda lá no local. E ele não ganha somente 1.000. Ele ganha um pouquinho mais. Ele ganha, vamos colocar lá, R$6.000. Então, no nosso conjunto, né, ou na nossa amostra, como quiserem chamar, são 5 elementos, onde 4 deles têm salário igual a R$1.000 e um deles ganha R$6.000. Então, imagine que o nosso objetivo é, eu não quero falar o salário individual de cada um, e sim, eu quero falar um único valor, né, que vai representar esse setor. Qual é lá o salário? A medida mais comum de todas que a gente ouve é a média. É muito mais comum ouvir ela, né? Mas existem outros. Só observando os dados antes de fazer qualquer cálculo, né, qual seria o valor que representaria bem esse conjunto de valores? Nós temos 5 valores. 4 deles são iguais. Será que o 1.000 já não representa bem? Ó, esse pessoal ganha em torno de R$1.000. Mas nós temos um valor um pouquinho discrepante, que é o 6.000. Então, todas aquelas discussões sobre estatística, que você mostra o dado que lhe é favorável, que você consegue contornar uma situação, ela surge em exemplos como esse. Mas aí é você que vai dar o tratamento aos dados. Então, é você que tem que definir qual é a melhor medida a ser utilizada. Então, vamos começar calculando a média. O símbolo que a gente vai usar para a média é um X e uma barrinha em cima. Isso chama média amostral. Como é que calcula a média? Todo mundo já calculou média na vida. Seja da sua nota, quando você estava fazendo prova, né? Você calculou. Todo mundo já ouviu, a média é isso, a média é aquilo. Todo mundo já fez algum tipo de cálculo. Talvez você não fez ele lá formalmente, mas até mentalmente você calcula a média. Então todo mundo faz média. O que é média? Média aritmética. Existem outras. Aqui a gente vai partir da mais simples dela, que é chamada de média aritmética. Nada mais é do que somar todos os conjuntos, né, todos os valores do conjunto e dividir pelo número de termos. Não tem uma invenção, eu não vou colocar aqui uma fórmula, eu vou fazer direto um exemplo numérico, né, porque é mais fácil a gente deduzir a fórmula a partir do exemplo numérico. Então, se eu quero saber a média, nada mais é do que eu somar 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 6.000. Então, vou somar todo mundo. Agora, quantas pessoas, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, que é
salário de funcionário, participaram dessa amostra 5 pessoas. Então, obviamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando toda a soma e distribuindo pelos 5. Somando aqui, eu vou ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, mais 6.000, 10.000 no total. E agora dividir isso por 5, aonde eu vou ter como resultado R$2.000. Se você ouvir que o salário médio daquele setor é R$2.000, alguém imaginaria um cenário aonde eu teria 5 pessoas, onde 4 ganham 1.000 e uma ganha 6.000? É raro acontecer isso. É raro mesmo. Todos, ou a grande maioria, para não generalizar, pensaria de que forma? A média é 2.000, então alguns ganham um pouquinho mais, 2.000, você sabe que é a média, sabe que não é todo mundo que ganha 2.000, outros ganham um pouco menos. E não é a realidade que a gente vê aqui, nesse caso. A gente tem 4 pessoas ganhando 1.000, aonde a média dá o dobro do salário da grande maioria das pessoas. E, obviamente, por que ocorreu isso? Porque a gente tem um valor fora do comum para essa faixa salarial aqui, para esse setor, aonde essa pessoa ganha R$6.000. Então, a média está calculada, é exatamente esse valor, é esse 2.000. Só que talvez, para esse conjunto de dados, não é a melhor medida ou a mais indicada para ser calculada. Por isso que a gente vai aprender outras medidas. Então, aqui foi a nossa média. Agora a gente vai ver a nossa moda. O que é moda? Normalmente em moda você vai pensar o quê? O que está na moda? Se tem uma cor que está na moda, não interessa se você gosta ou não dessa cor, você vai passar nas vitrines das lojas e vai ver aquela cor estampada lá em todas elas. A ideia da moda aqui é exatamente no mesmo sentido. É o mesmo sentido. O que é moda? Moda é um negócio que aparece muito. Independente de você gostar ou não daquela moda, mas ela aparece, é o que você vê. E para nós é a mesma coisa. Então, moda nada mais é do que o valor que aparece com maior frequência. Isso é moda, aquele que aparece mais. Um conjunto ele pode, obviamente, ter moda, pode não ter moda, né? Ou ele pode ter mais de uma moda. Isso também pode ocorrer. Para o nosso exemplo aqui, para o nosso exemplo inicial, a moda é ganhar quanto? R$1.000. Não precisa de ter cálculo algum para esse, exercícios desse nível, nada. É aquele que mais aparece. Quem que aparece mais? É o 1.000. Simples assim? Simples assim. Moda é aquele elemento que aparece com maior frequência. Aqui eu vou chamar a moda de MO. Quanto é a moda? 1.000. Essa é a moda. O que representa melhor? Pensando só na média e na moda. É a média? Os 2.000? Ou a moda? A moda se aproxima mais da grande maioria dos salários. Se o nosso objetivo com as medidas de tendência central era buscar um valor que represente todo mundo, seria mais conveniente usar a moda. Só que raramente a gente vê isso. Na grande maioria nós vamos ver o cálculo da média. Até porque ela é mais famosa, depois a gente vai discutir um pouquinho mais. Então, moda é simples. É aquele que mais aparece. Lembrando que pode não existir moda, pode existir mais de uma moda, o conjunto pode ser bimodal, ou ainda mais modas e ele vai ser multimodal. A gente vai ver num outro exemplo mais adiante. E aí eu tenho a mediana. O que é mediana? Que medida é essa? Vou chamar ela aqui de ME. O que vem a ser mediana? A mediana, para ser calculada, diferente da média e da moda, porque para calcular a média, os dados aqui podem aparecer em qualquer ordem, é indiferente. O resultado final vai ser o mesmo. Para calcular a moda, eles também podem estar em qualquer ordem, só que é óbvio que se eles estiverem em ordem, vai ser mais fácil de você visualizar qual é o valor que aparece mais. Agora, para a mediana, tem uma coisa que é fundamental.
A gente só vai calcular a mediana se os termos, os valores, estiverem em ordem. Obrigatoriamente eles têm que estar em ordem. Crescente ou decrescente? É indiferente, mas normalmente, via de regra, em ordem crescente. Os nossos valores aqui do exemplo já estão em ordem. Nós já temos ordenado do menor salário para o maior. Mesmo aqui tendo, obviamente, 4 salários iguais, você vai repetir eles da mesma forma. A mediana é o número que fica do meio. Mas o que é isso? É o número que fica no meio? É, acabou. Mediana é o termo central de uma série ordenada. Então é isso que eu estou buscando. Eu quero saber o número que está no meio. Vou observar aqui. Tenho quantos elementos? 5. 5 é ímpar. Quando você calcular a tua mediana e a quantidade de valor for ímpar, obrigatoriamente sempre vai ter um único valor no meio. Sempre vai ter um valor sozinho, isolado, exatamente no meio da série. O número de valores aqui é pequeno. A gente também não necessita de uma fórmula para fazer esse cálculo. As fórmulas existem, mas nesse caso é desnecessário. Quem é o número que está exatamente no meio? Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Obviamente eu vou deixar 2 para um lado, 2 do outro lado. E o terceiro número, ele vai representar para mim a mediana. Então, quanto é a mediana dessa série aqui? 1000 também. E eu calculei exatamente 3 medidas de série central. As mais utilizadas. Existem outras também. A gente já calculou em outro momento ponto médio, que a gente já calculou lá, né, quando construiu as distribuições de probabilidade também. Então, poderia ser utilizado também. Mas se eu usasse o ponto médio aqui nesse conjunto, seria somar o menor valor mais o maior e dividir isso por 2, que daria um valor mais estratosférico ainda para o valor dos salários. Então, vamos fazer uma análise aqui. Nosso objetivo é pensar assim, qual das medidas eu devo usar? Quando que eu uso a média, quando que eu uso a moda e quando que eu uso a mediana? É importantíssimo você ter essa distinção. Média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Moda é o termo que mais aparece. E a mediana é o termo que está no meio, é o termo central de uma série ordenada. Num grau de importância, vamos pensar assim, você deve, até porque é o natural, calcular a média. Por quê? Porque ela tende a ser mais confiável. Aí você vai falar assim, mas, professor, eu acabei de ver um exemplo onde a média não representa bem esse conjunto de valor. E isso ocorre quando eu tenho valores extremamente altos ou baixos. Vai ocorrer. Isso vai acontecer. Então é por isso que você aprendeu outras medidas, além da média. Então, a média sempre é a mais confiável. Por quê? Porque ela utiliza todos os valores para fazer o cálculo. Ela não deixa ninguém de fora. Ninguém. Então, eu vou utilizar a média. Se a média, por alguma razão, como nesse exemplo, não for a medida mais indicada, agora sim você tem outras opções para usar. Você pode usar a moda ou a mediana. Em ordem aqui, depois da média, se por alguma razão esse valor muito grande ou muito pequeno aparecer, influenciar diretamente no cálculo, né, ser um valor realmente muito grande, você vai optar por usar a mediana. Mas por que a mediana? Porque a mediana é simples. Imagine que você tem um valor muito pequeno ou um valor muito alto, ele vai se localizar onde? Nos extremos da tua série. Então, quando você calcular a tua mediana, não vai influenciar no cálculo. Nem um valor muito baixo, vamos pensar que alguém não ganhava nada, trabalhava lá de voluntário, não tinha salário, mas ele era funcionário lá. Não iria influenciar. Vamos imaginar que tivesse alguém que ganhasse ainda muito mais que os 6 mil, ganhasse 10, 20, 30 mil, ele também estaria nos extremos. Então, você utilizaria a mediana. E quando que eu devo usar a moda, então? A moda surge em 2 situações. Uma delas é quando você tem variáveis qualitativas. Então, nesses casos, você não consegue calcular a média. No máximo, você vai ter uma proporção. Vamos imaginar que, por alguma razão, fosse importante para a gente descobrir quantos são destros, quantos são canhotos e quantos são ambidestros. Como é que eu faço a média dessa variável? Canhoto, destro, ambidestro, eu não tenho como fazer a média.
Eu não tenho como calcular a média em cima desses valores. Não dá, porque a minha variável é qualitativa. Não adianta eu querer somar lá 2 destros, mais um ambidestro, mais isso, mais aquilo. O que vai surgir? Vai surgir um 4 braços. Não tem, isso não existe. Porém, eu posso calcular a moda. Se eu tenho uma turma lá, onde eu tenho 30 pessoas no total, onde 20 deles são destros, outros 7 são canhotos, outros 3 são ambidestros, é fácil verificar que a moda é ser destro, como é na população em geral. Então, das 3 medidas que a gente viu aqui, a média é aquela que utiliza todos os valores, que a gente vai usar mais e vai usar ela em outros cálculos também. A mediana é uma medida importante para a gente utilizar, principalmente quando tiver valores muito pequenos ou muito grandes, né? Pelo fato dela se localizar no meio da série, né? Aqui é fácil a gente verificar, interpretar a mediana como sendo assim, ó, eu sei que através da mediana, pelo menos 50%, né, ganha de 1.000 para menos e os outros 50% de 1.000 para mais. Pode ser igual também, lógico, ao 1.000. Essa é a ideia. E a moda a gente vai utilizar quando uma série tiver um valor que realmente apareça muito mais que os demais, né, ou quando a minha variável for qualitativa. Tranquilo, pessoal? Pois a gente vai ver outras medidas também para dados agrupados. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai resolver um exercício aqui sobre média. Calcular a média da amostra. Qual a diferença entre calcular a média da amostra e da população? Em termos práticos de cálculo, nenhum. A única coisa que muda é a nomenclatura. Você tem um símbolo para representar quando é amostra e um símbolo para representar quando é uma população. No caso da média, é o nosso x barra, que é o símbolo que vocês vão encontrar até nas calculadoras científicas aí. Como a gente precisa só da média aqui, média nada mais é do que a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos. Ou seja, 10 mais 20 mais 30 mais 40 divididos por 4. Agora, somando aqui, eu vou ter 10 mais 20, 30, mais 30, 60, mais 40, 100. 100 dividido por 4, eu vou ter exatamente 25. Essa é a média do conjunto formado pelos elementos 10, 20, 30 e 40. Simples assim, simples assim. A média aritmética, sem dúvida, é uma das maneiras mais rápidas que a gente tem que calcular de medida e não tem segredo. É a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Então agora a gente vai resolver alguns exercícios referente à moda. Lembrando que moda é aquele elemento que mais aparece no conjunto. Então aqui eu coloquei 4 situações e a gente vai definir a moda, se ela existe ou não existe, existe mais de uma em cada uma delas. Nosso primeiro conjunto aqui, ele é formado pelo 1, 3, 6, 3 e 5. Então, tem alguém que aparece mais aí que os demais, que tem uma frequência superior, né? Se tivesse um bem engraçadão, ia falar que era o ponto e vírgula, né? Que aparece 4 vezes. Mas não é o nosso caso, é numérico, né? Então, o número 3. Visualmente, você já observou, a moda é única, só existe uma moda nesse conjunto, e ela é formada pelo 3. Então, o que é essa moda? É o elemento que mais aparece. Situação B aqui, uma nova série formada por 2, 3, 2 novamente, 3, 5 e 1. E agora, quem que é a moda? A moda, nesse caso, ela não é única. Por quê? Porque eu tenho o número 2 aparecendo 2 vezes. E tenho o número 3 também aparecendo 2 vezes. Então, eu não tenho um único valor que aparece mais que o outro, né? Mais que o outro. Então, no caso aqui, eu tenho 2 modas. O conjunto pode ser chamado de bimodal e é formado pela moda 1 e pela moda 2. Quem é a moda 1? O número 2, né? Ele aparece 2 vezes. Quem é a nossa segunda moda? O número 3. Os dois têm frequência superior aos demais elementos. Então, pode existir uma única moda, mas também pode existir mais de uma moda. Aqui no caso bimodal, 2 modas. Mas se o conjunto tiver 3, 4, 5 modas, aí você vai dizer que ele é multimodal. Aí pode ter uma infinidade de modas aí.
Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Só tenho 3 elementos. O elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. Então, eu tenho 3 valores e eu quero saber qual é a moda. E agora? Qual é a moda desse conjunto? Ele não tem moda. Por que ele não tem moda? Porque ninguém apareceu mais que ninguém aqui. Aparece uma única vez o 1, uma única vez o 2 e uma única vez o 3. Esse conjunto, a gente vai dizer que ele é amodal. O A no sentido de negação. Então, quer dizer, não possui moda. O que quer dizer? Que não tem elemento que apareça com uma frequência superior aos demais. Vamos analisar a nossa quarta situação aqui, a letra D. Eu tenho aqui 6 elementos, aonde o conjunto é formado pelo 10, 20, 30 e novamente 30, 20 e 10, ou seja, são 6 elementos aonde eles repetem 2 vezes cada um. Qual é a moda? Aí poderia surgir a seguinte questão. Todo mundo é moda, né? Mas pense aí, o próprio sentido da palavra moda mesmo. Dá para ser todo mundo moda? Todo mundo é moda ao mesmo tempo? A moda é o quê? Aquele que aparece com maior frequência. Pela mesma razão que nós falamos que esse conjunto é amodal, porque todo mundo aqui aparece a mesma quantidade de vezes. Se cada um deles aparecesse exatamente 10 vezes, também não teria moda. Por quê? Para ter moda, ele tem que ter uma frequência superior aos demais. E não é o que ocorre aqui. Então, pela mesma razão que aqui não tem moda, esse conjunto também não tem moda. Então, ele também é amodal. Se você incluísse qualquer outro valor aqui, vamos imaginar que a gente colocou aqui o valor 5, só para finalizar. Aí, o 10, o 20, o 30 passariam a ser moda sim. Eu teria 3 modas. Mas como ninguém apareceu mais que o outro, vou usar um apagador bom aqui, a minha mão, é amodal. Então, continuando a série de exercícios sobre medida de sequência central, agora a gente vai fazer um exemplo sobre a mediana. Recapitulando o que é a mediana, é o termo central de uma série ordenada. Então, observando aqui na letra A, eu tenho uma série de dados e é muito comum, porque a gente às vezes é levado para isso, falar o que é mediana? É o número que está no meio. Então, eu tenho aqui um caso onde eu tenho 5 elementos, né? É um caso onde a quantidade de termos é ímpar, né? É fácil observar que o elemento que está no meio é quem? O 5. Né? Então, a mediana é o 5. Só que não, né? A gente não pode esquecer que é uma série ordenada. Então, aqui, propositalmente, eu deixei fora de ordem, só para chamar a atenção de vocês, que se a série não tiver em ordem, vocês lembram lá do capítulo 2, lá da unidade 2, que era o rol, que era colocar os números em ordem, né? Então, primeiro eu coloco em ordem, aí eu vou buscar qual é o valor da mediana. Então, aqui era só inverter, né? O 3 vem antes do 5. Agora sim, eu tenho uma série em ordem. Dispensa para essa quantidade de valor qualquer tipo de fórmula, né? A mediana é o número que está no meio, então aqui minha mediana é igual a 3. Esse foi um caso onde a quantidade de números é ímpar. Né? Agora a gente vai ver uma outra situação, essa sim já está em ordem, né? Eu tenho lá do menor para o maior valor, 100, 120, 140 e 150. Então agora eu tenho 4 valores. Diferente da situação anterior, onde eu tinha um único número lá centralizado e ele já me dava, ele sendo a mediana, aqui não. Aqui como é que eu acho o meio se a quantidade é par? Eu não tenho como ter um único elemento no meio. Eu tenho 2 elementos centrais, o 120 e o 140. Só que diferente da moda, não existe para o mesmo conjunto várias medianas. A mediana é um valor único. Então, aqui, obrigatoriamente, você vai ter que fazer a média dos 2 termos centrais. Sempre quando o conjunto de dados for uma quantidade par, você vai fazer a média entre os 2. Então, aqui surge até uma situação interessante, que você vai pegar o 120 mais o 140 e vai dividir por 2.
e vai obter como resultado, para a tua mediana, 130. O 130, ele é um elemento teórico, porque ele nem existe na série, né? A nossa série ele vai de 120 para 140, 150, então ele não está aqui, né? Então isso ocorre geralmente quando o conjunto de dados é par. Você vai ter uma resposta, um valor que pode não figurar na série de valores que você tem. Obviamente que esse valor aqui ele só vai existir quando? Quando você tiver valores aqui iguais, repetidos, colocando ele em ordem. Aí você vai ter uma mediana que vai figurar. Então aqui se tem duas situações, o caso ímpar e o caso par. Interpretando a mediana, como ele é o termo que fica no meio, né? Então a gente pode afirmar o quê? Posso afirmar que pelo menos metade dos valores são menores ou iguais a 3? Posso. É isso que eu sei. A mediana não me conta, se eu tiver só a informação dela, quais são os outros valores. Mas eu sei que metade deles, né, é menor ou igual a 3, consequentemente a outra metade maior ou igual a 3. A mesma interpretação pode ser dada aos 130. Valeu, galera!